Bem-vindos, ouvintes do canal Palavras dos Espíritos. Hoje a gente mergulha numa obra, muito especial da literatura espírita, Cartas de uma Morta, recebida mediunicamente, por Francisco Cândido Xavier, e a autora espiritual é Maria João de Deus, a própria mãe do Chico. Uma figura, assim, de origem humilde e sem educação formal, que desencarnou lá em 1915. Mas ela prometeu contar como eram as primeiras impressões dela do lado de lá, sabe? E cumpriu, com uma sensibilidade incrível. Nossa ideia aqui é explorar a descrição surpreendente que o texto faz do planeta Saturno e dos seus habitantes. Prepara aí para uma viagem diferente. Exato. O texto fala numa vertiginosa excursão, né? Logo de cara, chegando nesse Saturno aí da fonte, o que chama mais atenção? Quais são as primeiras impressões? Olha, imagina você pisar numa coisa, parecida com gelo, mas não exatamente gelo. É assim que descrevem a chegada. Diferente. E a atmosfera também. Tem um sol visto de longe, sabe? Como um novelo de luz meio azulada. Azulada. Isso. E a luz é peculiar. Ela se espalha por tudo, mas assim, com menos calor que o nosso sol. Dá uma sensação de frescor, sabe? E cria uns tons de rosa pálido, azul indefinível no cenário todo. Bem etéreo mesmo. Entendi. Uma paisagem luminosa, mas com essa sensação de frescor, né? E sobre a vida por lá? A fonte detalha a natureza, os seres que vivem nesse ambiente? Detalha sim, e é bem exótico. Descreve uma vegetação estranha, também azulada, sem a nossa clorofila. Ah, sem clorofila? Pois é, mas com flores de cores variadas e perfumes que o texto chama de originais. E as construções? Diz que são graciosas, com grandes colunatas decoradas com uma substância desconhecida que muda de cor com a luz. Nossa, que muda de cor! Que incrível imaginar isso! E os habitantes? Como eles são? Bom, aí a descrição é curiosa. São chamados de seres estranhos, até de monstros feios e graciosos. Feios e graciosos. Essa combinação é inesperada. O que mais diz sobre eles? Fala que eles têm uma organização meio animalesca e umas membranas, tipo asas, que permitem que eles voem. Voam? Como pássaros ou... O texto dá a entender que sim, que usam essas membranas para voar. Definitivamente muito diferentes de nós. Essa imagem já mostra um mundo bem distinto, né? Totalmente. E o ritmo de vida lá? O tempo passa igual? As condições de vida como são? Nada parecido. O dia lá teria só 10 horas. Bem curto. 10 horas? Sim. Mas em compensação, as estações durariam mais de 7 anos terrestres seguidos. Cada estação. 7 anos? Imagina, um verão de 7 anos. Ou inverno. Exato. Mas apesar disso, o clima é descrito como muito benéfico, sabe? Equilibrado. Isso daria uma saúde duradoura para os habitantes. Uma vida longa e saudável parece ser o padrão por lá, segundo o texto. Interessante essa questão do clima. E a sociedade? Como seria essa sociedade saturnina? Que detalhes a fonte dá sobre os costumes, o conhecimento, a espiritualidade deles? Agora a coisa fica mais intrigante ainda. O texto afirma, assim, categoricamente, que lá não existem vícios, maus costumes, nem guerras. Sem guerras. Uma sociedade pacífica, então. E muito avançada tecnologicamente falando. Dominariam eletricidade, mecânica, astronomia. Num nível bem impressionante. Impressionante como? Que tipo de coisa eles saberiam de astronomia, por exemplo? Olha, coisas que para nós foram conquistas enormes, né? Tipo, calcular a posição de satélites de outros planetas, conhecer a trajetória de cometas e até medir paralaxe estelar. Paralaxe estelar. Uau! Isso é bem avançado mesmo. Aquela técnica para medir a distância das estrelas, sabe? Mostra um domínio do cosmo bem grande dentro dessa narrativa. E tem mais, a mediunidade. A comunicação com espíritos. Isso. Seria algo generalizado lá? Todo mundo teria essa capacidade de se comunicar com espíritos de outras esferas? E a ciência estaria unida à fé? Esse é um ponto-chave, né? Ciência e fé juntas, algo que aqui na Terra gera tanto debate. Como isso funcionaria no dia a dia deles, segundo a fonte? Pois é, essa união parece fundamental lá. Eles não teriam apego à riqueza material.
ouro, pedras preciosas, usariam só para enfeitar as casas e os tais templos de sabedoria. Templos de sabedoria. Interessante. A vida seria mais simples, menos trabalho pesado, sabe? Mais tempo para se dedicar às artes, aos estudos, à espiritualidade. E a morte, como a gente conhece, Sim. não existiria para eles da mesma forma. Porque eles teriam consciência da vida espiritual, da continuidade. Não teriam o nosso medo da morte. Entendi. Uma sociedade bem focada no conhecimento, na transcendência, sem o peso da acumulação, do medo. E as paisagens? Você falou de mares antes. A fonte descreve algo mais que capture essa essência? Sim. Os mares rosados. Já imaginou? Lagos cor-de-rosa, brilhantes, como se tivessem sido colocados em geleiras brancas enormes. Mares rosados, que visão! E tem uma cena descrita num monte que parecia de neve. Lá tinha um palácio com colunas preciosas, construído sobre um tapete de flores exóticas. E no céu, claro, os anéis luminosos de Saturno brilhando forte. Uau! Aí descreve uma multidão reunida em prece, recebendo tipo um jorro de sol espiritual, que viria lá da amplidão azul onde flutuavam os satélites. É uma imagem de muita harmonia, de beleza celestial mesmo. Realmente, uma visão Extraordinária! Então, resumindo, o que essa fonte nos apresenta é a visão de um mundo radicalmente diferente do nosso, né? Avançado, espiritualizado, pacífico e com uma beleza muito singular. Tudo isso, claro, pela perspectiva narrada no livro. É fascinante notar como a descrição enfatiza essa união entre ciência e fé, né? A ausência de vícios, a busca pelo conhecimento espiritual, como pilares dessa sociedade hipotética. Sim, é uma construção bem idealizada, talvez. É, e levanta questões interessantes sobre outros caminhos evolutivos possíveis no universo, né? Pelo menos como foram imaginados ali naquela fonte. Deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica aquela reflexão. Será que essas visões de mundos distantes e ideais não são, de certa forma, um espelho? Um espelho das nossas próprias buscas, das nossas angústias aqui na Terra? O que a gente projeta ou critica quando imagina essas outras realidades? Fica aí para pensar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou deste podcast, curta o vídeo, inscreva-se no canal Palavras dos Espíritos aqui no YouTube e compartilhe com um amigo, amiga, mãe, pai ou alguém que se interesse por esse tema. Até a próxima!